Eles não querem caminhar contra a Rússia. Eles querem caminhar contra a China. Eles sentem que com a China não tem acordo. Por que com a China não tem acordo? Porque a visão da China do mundo é totalmente distinto. Quando você pensa entre Rússia e o mundo ocidental, você ainda tem coisas em comum. Os russos são cristãos, né? Igreja ortodoxa, né? Os russos etnicamente são parecidos. Tem uma história, se você for em São Petersburgo, etc., tem uma história em comum em muitas coisas, na arte, na música clássica. Com os chineses, o mundo ocidental não tem praticamente nada em comum. Os chineses são comunistas, são ateístas, têm uma visão racial totalmente díspare. Então, não há nenhuma dúvida aqui que o futuro é um conflito com a China, dessa facção que venceu aqui. Mas para chegar no conflito com a China, eles querem estabilizar o Oriente Médio primeiro. E a Ucrânia é para a Rússia um passo para depois ela se proteger da China. Que eu já disse nos vídeos, os russos não têm nenhuma ilusão em relação aos chineses. Eles sabem que se um dia a Aliança Oriental vencesse a Ocidental, a próxima guerra deles seria contra a China. Rússia e China já entraram em guerra várias vezes. A região de Vladivostok os russos tomaram dos chineses. Eles não têm nada em comum também com os chineses, nada, nada. É uma aliança de conveniência. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, ponto. Sim. Então, 2025 convergem várias linhas de tempo, várias situações e fazem ser um ano muito desafiador. Agora, o chinês está observando tudo isso, né? E ele não quer essa pacificação do Oriente Médio, sabendo que o próximo passo é ele. É claro. Como é O que eles estão fazendo? Veja bem, numa luta, você está vendo o seu oponente futuro se desgastando e se enfraquecendo, você vai fazer tudo para que ele se desgaste ao máximo naquela luta. Você é a próxima luta. O cara ia lutar 10 rounds. E aí todo mundo achava que ele ia vencer em 2 rounds. Ele já está no 8º round e não vence. Você fala, pô, beleza, já vou pegar o cara cansado, né? A China está nessa posição. A China, o pensamento chinês, ele é muito difícil para o ocidental. O ocidental é individualista, é assodado, né? O oriental não. O oriental ele é mais coletivista e ele tem uma visão maior de longo prazo. Por exemplo, existe um conceito chinês que é o seguinte: oculte o seu potencial. Finja-se de fraco. Eu, inclusive, no vídeo 143, eu falo vários ditados do Sun Tzu que refletem esse pensamento. O ocidental é o contrário. Eu quero mostrar força, né? É Top Gun, porta-aviões andando no mar. Eu vou mostrando tudo. Eles não, eles são o inverso. Eles ocultam a sua força. Por exemplo, nós sabemos das armas antissatélites deles, e isso eu coloquei lá, por causa que a inteligência dos Estados Unidos divulgou relatórios. Mas você não vê eles falando das suas armas. Você não vê eles se vangloriando. Então, o chinês ele pensa mais estrategicamente a médio e longo prazo. Ele oculta o seu potencial. Ele quer pegar você de surpresa. Então, voltando a esse tema, né, que você colocou, a China está numa posição confortável. Ela está ganhando dinheiro com a guerra da Ucrânia, porque está vendendo muito para a Rússia. Está comprando petróleo da Rússia barato, ganhando dinheiro e vendo os seus inimigos, seja a OTAN ou Estados Unidos, se enfraquecer mês a mês. Então é um jogo de paciência, Glauber. Então você pode ver que a todo momento a China vai marcar posições. Por exemplo, a China várias vezes esnobou Lloyd Austin, o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Eu coloco lá. Lloyd Austin ficava implorando uma reunião com o secretário de Defesa, o ministro da Defesa da China, e ele não ia para reuniões com Lloyd Austin. Esnobava mesmo. Tem horas que ela marca uma posição porque é um jogo psicológico. Por outro lado, quando o Xi Jinping conversa, ele fala, não, nós precisamos ter uma boa convivência, nós precisamos ter uma boa manutenção de acordos comerciais. Claro, a China hoje é 31% da produção industrial do mundo, mas ele precisa basicamente ganhar tempo. Vou te explicar. Por exemplo, hoje a China tem um dos maiores estoques do mundo de commodities, para não depender da comida vir de fora. A China é a maior fornecedora de terras raras para os Estados Unidos, que são essenciais para fazer armas. E o que ela fez agora? Bloqueou todas as vendas de terras raras para os Estados Unidos. Só que sem o galho, o germânio, etc., todos os minerais, você não faz arma, você não faz um míssil.
E os Estados Unidos não têm produção interna. Então ela vai jogando. Ela aperta um pouquinho, depois te deixa respirar. Aperta um pouquinho, te deixa respirar. Mas o objetivo dela é de mais longo prazo. Se eu puder pegar você mais cansado, por que eu vou pegar você antes? Então ela vai fazer esse jogo de gato e rato. Né? Quando ela se sentir muito pressionada, ela cede a alguma coisa e vai querer empurrar o conflito mais para frente. Muitos especulam que o plano do Xi Jinping é 2027. Eu creio que será antes, porque ele já percebeu que o processo ocidental se acelerou bastante. E no âmbito interno, ele está sofrendo um desgaste profundo. Então ele mede até onde eu posso ir nesse desgaste interno e até onde eles estarão no ponto em que eu me sinto seguro para atacar. Veja bem, se ele faz uma operação militar contra Taiwan e dá errado, acabou o governo dele. Ele só vai fazer isso quando se sentir absolutamente seguro. Agora, professor, esse movimento da Rússia não desagrada a China? Qual deles? Não, quando a Rússia abre caminho para Israel no Oriente Médio, isso Sim. deveria, né, com a resistência, com a dificuldade de Israel ficar mais uns 2-3 anos ali. E o senhor fez aquele alerta, né? O movimento deixa claro que quem controla é Israel. Israel controla os Estados Unidos, não o contrário. Exato. A Rússia não vai ter problema com a China porque abriu caminho para Israel e os Estados Unidos? Para a China, desagradou profundamente o acordo de Damasco. Porque para a China também interessa uma Rússia fraca. Pô. Claro que para a China interessa uma Rússia. A Rússia tem uma tecnologia de armas muito superior à China, em termos de mísseis hipersônicos, etc. Só que economicamente a Rússia é mais vulnerável. Interessa para a China ver o Ocidente se enfraquecer e a Rússia também. Juntos. Claro. É um jogo de xadrez. Para ela interessa ela manter o seu parque industrial funcionando, uma economia forte que não está acontecendo, para financiar o poder armado, a Marinha, a Força Aérea, etc., e ver a Rússia, a Europa e os Estados Unidos se esfacelarem num desgaste. Essa era a perspectiva dela. Na hora que há uma composição entre Putin e Trump, ou seja, entre as facções, para que essa divisão, né, aconteça e não se enfraqueçam, não foi uma boa notícia para a China. Ela preferia ver o desgaste da Rússia, ela preferiria ver a Rússia a cada dia se tornar mais dependente dela, dependente na venda de petróleo, dependente na venda de gás e dependente do apoio econômico da China. Ela queria que cada vez a Rússia tivesse mais na mão dela e mais fraca a Rússia. E, por outro lado, o Ocidente se desgastando com a Rússia. Essa era a posição estratégica da China, que é o que as facções perceberam, falando, peraí. Ô, Glauber, nós estamos brigando nós dois aqui e o cara tá ali só vendo a gente brigar e uma hora ele vai bater em nós dois. Isso. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma maneirada aqui, a gente não tem tudo em comum, mas vamos dar uma segurada, porque esse cara aqui vai vir contra nós dois. É assim, tentando traduzir numa linguagem popular. Sim. Entendeu? Putin sabe que não tem acordo com o chinês. A facção ocidental sabe que não tem acordo com o chinês. E eles precisam agora equilibrar essas pontas. E uma das maneiras de equilibrar essas pontas é anular a facção europeia, baseada em Bruxelas e baseada na Suíça. Então eles agora vão trabalhar em conjunto para anular a facção europeia. Você poderá vir a perceber um movimento na Europa bem diferente, em função dessa necessidade de anular a facção europeia, que vai buscar, né, criar uma situação para não ser esmagada. Mas o objetivo agora é anular a facção europeia. Então, a Europa, ao longo desses anos todos, né, ficou enfraquecida, né, assistiu, né, esse crescimento aí da China, né, da Rússia. E agora, como é que fica, né? Nós vimos um movimento ali da Alemanha, um movimento da França. Militarmente, a Europa, tudo que o senhor apresenta pra gente, tudo que nós acompanhamos nos últimos anos, nós estamos vendo esse movimento, o tabuleiro funcionando com Rússia, né? A China por trás ali, sem
sem entrar em conflito quente, mas sustentando ali o parque bélico da Rússia, interessada no conflito no Oriente Médio, o Irã, né, atuando, e a Europa, durante muito tempo, parou de investir, se sente fraca, protegida só pela OTAN, mas uma OTAN dependente dos Estados Unidos. Exatamente. Quando o Trump chega ou esse poder real, né, a facção dos Estados Unidos e da Israel concentra num problema que mais interessa aí, que é o Oriente Médio, a Europa subsiste como? Pois é, por isso que nós estamos vendo agora uma crise na Europa. Por exemplo, na França, o primeiro-ministro sofreu um voto de desconfiança, o Macron não sabe o que fazer. O Macron é altamente impopular e tem o parlamento contra ele. Na Alemanha, o Scholz também está numa crise política profunda na Alemanha, né? Inclusive com questionamentos quanto à capacidade dele de gestão, porque a economia alemã está indo para o buraco, né? Se você vai para a Inglaterra, também a situação é péssima, principalmente em relação à imigração muçulmana, que é outro fato importante Sim. para se dizer na Europa. A Europa já foi infiltrada. A Europa já sofreu uma infiltração e uma operação encoberta, onde pode ser, a qualquer momento que eles quiserem, né, colocada uma questão de segurança interna a partir de dentro. Porque, sabe qual é o nome, em primeiro lugar, nas certidões de nascimento hoje no Reino Unido? Mohammed. Todas as crianças registradas, o nome mais registrado chama-se Mohammed. E sem contar variações do nome, né, porque a grafia muda. Ora, se você procurar no Reino Unido, em vários lugares, na França, eles já são hegemônicos, com um detalhe, que é uma cultura que não se mistura. A Sharia é sua própria lei. É diferente, gente, das imigrações, por exemplo, que vieram para os Estados Unidos, irlandeses, etc. Que se adapta à cultura daquele país. Eles não. Eles não. Mantêm e vão expandindo, né? Com um detalhe. Surgiram pôsteres em Londres dizendo assim, se acostume com isso, o poder de vocês acabou. Né? Então, já há um questionamento afrontoso e você não vê dos estados europeus nenhuma reação. Pelo contrário. Pelo contrário. Se você estiver na Europa, e até nos Estados Unidos, mas mais na Europa, e fizer um comentário crítico à relação da imigração, você vai ser rotulado de racista e preso. Certo? Então, na verdade, a Europa já sofreu essa infiltração. Já existem comandos e exércitos lá dentro esperando uma ordem. E quando começar uma confusão interna, como é que ela vai combater um inimigo externo? Vamos àquela que eu apresentei no vídeo. A Inglaterra tem 72 mil soldados. 72 mil, cara? Eu acho que a Rússia perdeu já 200 ou 300 mil só na guerra da Ucrânia. A Ucrânia já perdeu 500 mil. O cara tem 72 mil soldados, vai fazer o quê? Eu mostro lá um relatório da Câmara deles, dizendo que o exército inglês é inexpressivo. Agora você imagina o seguinte, você imagina esse exército saindo para lutar numa outra situação externa e começa uma guerra interna, uma guerra civil. Quem vai segurar? Quem vai segurar uma guerra civil? Na Inglaterra, na França, no Reino Unido, na Alemanha? Quem vai segurar se o exército deles, ainda o pouco que tem, estiver lutando fora? Então a situação é muito delicada na Europa. A Europa está numa situação extremamente frágil, porque ela sofreu uma guerra já de infiltração e, segundo, né, já se falou, parece que existe um comentário do Gaddafi, que morreu na Líbia. Ele disse assim, nós vamos invadir a Europa sem disparar nenhum tiro. E, de fato, a Europa está invadida. Já a facção dos Estados Unidos, percebendo o mesmo movimento, qual é uma das bandeiras do Trump? Expulsar os imigrantes. E segundo hoje eu li, já tem imigrantes lá ilegais voluntariamente saindo dos Estados Unidos. Né? O governador do Texas tem adotado medidas duras, com apoio do Trump, eles querem agora tirar o pessoal de dentro dos Estados Unidos para que não aconteça a mesma coisa. Só que o exército dos Estados Unidos é muito mais forte que o da Europa. Sim.
né? A estrutura de guardas nacionais, etc., nos Estados Unidos, população armada, né? 300 milhões de armas, é outro papo. Ainda que os Estados Unidos tenha sido infiltrado, ainda que lá haja hoje mais ou menos 69 mil militares chineses profissionais de comandos, ainda que hajam dispositivos, inclusive nucleares, enterrados em algumas cidades, mesmo assim os Estados Unidos têm uma estrutura capaz de confrontar essa situação. Na Europa não existe, né? Por exemplo, o Putin foi muito claro em dizer: a Europa não tem nenhuma defesa contra mim. Se eu disparar meus mísseis contra a Europa não tem um sistema para combater meus mísseis. E não tem mesmo. A Europa, como você bem disse, sempre se baseou no guarda-chuva de proteção dos Estados Unidos. Hoje ela é um continente indefeso, infiltrado, estagnado economicamente. Essa é a realidade da Europa hoje. Então, e aí o Trump, ele tá traindo esse acordo histórico com a Europa, quando ele abandona, dá para dizer que é uma traição? O senhor falou para mim que nesse movimento traição não é incomum, né? Então, bom, tem um elemento da traição que eu quero que o senhor fale, mas para retomar e não deixar passar, a situação da Europa, então, vai ser praticamente aceitar a imposição do Putin para que ele não se expanda mais, né? Porque se o Putin quiser expandir, ninguém segura, né? Mas a Europa vai tentar, volto a dizer, daqui a 20 de janeiro, com certeza, e depois também, a Europa vai tentar atrair os Estados Unidos para uma guerra. Você, como eu já disse, tem várias maneiras de provocar uma guerra, né? Fazer um atentado de falsa bandeira, criar uma pseudo-ataque com armas químicas. A Europa só tem essa saída para ela. E ela sozinha não fica em pé. Ela precisa atrair a facção europeia. Por exemplo, quando você diz da traição, isso. Não é que a facção que ganhou nos Estados Unidos traiu a facção europeia. Desde o início ela tentou convencer a facção europeia que o melhor caminho era pelo Oriente Médio. Se você lembrar do primeiro governo Trump, quantas reuniões ele fez com os europeus e disse: olha, eu não quero que a OTAN seja assim, vocês têm que aumentar seus gastos militares. Ele fez reunião com o Putin, ele foi acusado de ser amigo do Putin. Lembra do Russiagate, que inventaram um relatório dele com a Rússia? Desde o início, o Trump tentou se aproximar da Rússia para quebrar as pernas da China, porque ele nunca quis essa facção que Rússia e China lutassem juntas. Por quê? Eu tenho relatórios que eu divulguei no canal em 2020 e até antes, onde em todas as projeções de guerra feitas pela Rand Corporation, em todas, sem exceção, quando China e Rússia lá atrás lutavam juntas, eles ganhavam. Então qual foi o pensamento lá no primeiro governo Trump? Ou se eles lutando junto ganham, e eu separar os dois, não ganham mais. Então Trump tentou se aproximar do Putin no primeiro mandato, para afastar a Rússia da China. Quando ele fez isso, o que a facção europeia fez? Foi lá e bombardeou, inventou a história do Russiagate, ele teve que se afastar da Rússia. E eles tentaram se compor com a facção europeia. E aí o que a facção europeia fez? Deu um golpe nele e botou o Biden no poder. Aí começou uma situação que assim, olha, não temos mais acordo. Nossa visão é uma, a deles é outra. E aí quando o Biden passou dos limites no que tange aos interesses do Oriente Médio e de Israel, aí a decisão foi tirar. Por que não se repetiu, Glauber, nessa eleição que você viu na eleição anterior americana? Por que botaram Kamala para ser a candidata? Tantos políticos democratas que falam bem, que sabem coordenar suas ideias, que têm argumentos, botaram a Kamala. Eu não preciso dizer, né? A mulher não conseguia raciocinar. Por que você bota alguém para perder? Porque tudo foi gerido de uma maneira a mudar a facção que estava no poder. E isso aconteceu por causa de uma divergência de ideias, onde a facção que atualmente está no poder nos Estados Unidos sempre foi mais forte que a facção europeia. Mas houve um momento em que eles quiseram medir forças. E aí, o jogo é o jogo da força. Mas no primeiro governo Trump, então, já era a facção, que o senhor chama de facção Israel,
ou ali estava a facção europeia e aí o Trump não atendeu os desejos e aí foi colocado o Biden? Não, Só para eu entender essa quando parte. o Trump entrou, 2016. ele, no primeiro governo dele, ele achava que ele ia ser o presidente. Ele ainda tinha essas ilusões. Teria poder real. Exatamente. Quando ele assume, ele começa a perceber que o buraco é mais embaixo. E começam a resistência do que vocês chamam de deep state, estado profundo, começa a ser muito grande ao Trump. E ele foi tentando se acomodar. Ele reconhece que naquela época ele não sabia escolher seus assessores. E tomou um monte de cavalo de Troia. Como o próprio general Mark Milley, que era o chefe do Estado-Maior Conjunto, que traiu ele várias vezes. O Pince, o vice-presidente, traiu ele várias vezes. Um monte de pessoas que estavam no entorno dele foram traindo ele. Quando Trump percebeu que ele não tinha controle sobre a situação, mais um exemplo. Quem foi que colocou o Fauci para tocar a história do Covid, o Dr. Fauci? Foi o Trump. Quem foi que estimulou as vacinas? Foi no governo Trump. Quando ele percebeu que ele não tinha controle e que a máquina ia passar por cima dele, ele começou a tentar dar uma acomodada. E essa história da facção europeia, olha, gente, esse sinal de OTAN não vai dar certo, etc., foi começar a dizer, gente, olha, eu também posso fazer aqui uma defesa dos interesses de vocês, vamos tentar ajeitar isso. Só que aí não teve acordo, ele já estava muito fraco, ele demorou a entender o jogo do poder. Veja bem, aquilo que eu digo no canal, ser gestor público é uma coisa, entender de poder é outra. Você pode ser presidente de um país e ser um bom gestor público, gerir bem as obras, a infraestrutura, energia elétrica, gerir bem a economia. Outra coisa é ter poder. Quando você é eleito, você recebe um diploma que te permite vir a conquistar poder, mas não te dá o poder. Te dá apenas um cargo e o direito de assinar documento. Quando você assume um cargo e não entende de poder, a máquina vai te atropelar.